No vídeo de hoje, vamos falar sobre culpa ao comer. Eu sou a Nayara Belmonte, nutricionista, e o NPC dessa semana é sobre a culpa ao comer. E eu já começo dizendo que a culpa é um tema bastante delicado e pode ser difícil, né, para muita gente, porque pode levar a um sofrimento importante, tá, em relação à alimentação. Em especial, pessoas que sofrem com transtorno alimentar, mas pessoas que não têm um transtorno alimentar, mas que têm uma relação bastante conturbada com a comida, tá? A culpa pode trazer bastante sofrimento. Com isso, eu não tenho a pretensão de, em 10 minutos, trazer, né, e tratar do tema com a profundidade que o tema merece, né? Isso não significa que não vou trazer aqui uma seriedade em relação ao tema, né? Mas estamos falando em 10 minutos, né, de vídeo, e apesar do tempo curto, eu espero que a informação que eu trouxer aqui, ela possa te ajudar de alguma forma a lidar melhor com a culpa ou a trazer uma mudança de perspectiva, né, sua em relação à culpa. Então, começo agora dizendo que a culpa, ela ganhou, né, um espaço muito grande de julgamento moral, né, nos nossos dias. Já não só nos dias, já faz um tempo, né, que ela vem ocupando esse espaço, assim, de moralidade. Tanto que não é raro o paciente no consultório falar, eu preciso confessar o que eu comi, como se ela estivesse confessando um crime, né, em relação à alimentação, né? E que esse, né, normalmente quando a gente sente culpa, aqui saindo um pouco da questão da alimentação, é porque a nossa consciência nos aponta que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? E que a gente, e que bom que acontece a culpa, porque a gente pode voltar atrás, digamos assim, a gente pode se arrepender e se realinhar, né, digamos, e tentar melhorar, né, a nossa conduta, tá, para agir mais de acordo com a nossa consciência, para que a gente não fique ali se sentindo culpada sobre as nossas atitudes. No entanto, quando a gente está falando de alimentação, essa consciência, normalmente, ela vem da prática de dieta. Então, ela vem carregada, muitas vezes, de um terrorismo nutricional. Tá? Então, todo o terrorismo nutricional hoje que existe em relação à alimentação, um monte de informação, e aí dá pra gente pensar se é realmente informação, não é mais desinformação, né, em relação à alimentação, que de certa maneira, assim, joga, eu falo, né, um galão de gasolina aí numa fogueira, né? E isso acende essa chama da culpa, tá? Então, a gente precisa ir conhecendo, né, um pouco dessas informações e desse terrorismo nutricional, porque isso também pode ajudar a amenizar a questão da culpa, tá? Por quê? Normalmente quando eu falo, né, que isso vem carregado aí de um histórico de práticas de dieta, normalmente as dietas elas te impõem muitas regras, certo? E o que acontece? Você se sente culpada quando você quebra essa regra, certo? Só que muitas vezes essa regra não faz o mínimo sentido na sua vida, né? E aqui falando na sua alimentação. Essa regra, às vezes, ela foi te imposta, sei lá, quantos anos atrás, por um outro profissional lá que te passou e tal, e você ficar carregando essa regra, né, e você ficar tentando perseguir essa regra, mas assim, ó, o negócio dá errado. E você fica se sentindo culpado. Ao invés de você estar questionando a regra, você fica se culpando de não conseguir perseguir a regra. Mas às vezes o que tá errado é a regra, entendeu? E não você que não consegue perseguir a regra. Tá fazendo sentido? Então, só que isso pode ser complexo, porque às vezes você tá, sei lá, mais de 20 anos fazendo dieta, e aí para pensar quantas regras na sua alimentação você já não absorveu ao longo da sua vida, né? E não necessariamente, talvez você fale assim, tá, eu nem fiz muitas dietas, mas eu também me sinto culpada.
E aí a gente tem as redes sociais hoje com um monte de informação sobre alimentação, a gente tem N profissionais falando sobre alimentação, a gente tem pessoas da nossa casa, né, no nosso ambiente de trabalho, sempre tendo um pitaco sobre o que é certo e o que deveria comer, enfim. Tá? Então, às vezes essas regras, elas também, eu falo, né, ela tá por todo lugar, né? E isso só fomenta ainda mais a questão da culpa. E hoje, né, fica complicado quando a gente está falando de todo esse terrorismo nutricional e esse boom de informação, porque sei lá, né, um tempo atrás, por exemplo, era nossa, sei lá, acho que ali quando eu saí da faculdade, assim, meados mais ou menos de 2009 e tal, tinha tipo, o pão, né, pão não pode, pão engorda e tal, e hoje em dia o negócio é tipo, não pode comer fruta, né, porque fruta engorda, porque o açúcar da fruta faz mal, enfim, então virou uma loucura, né? Então, hoje essas regras, por isso que eu falo, elas muitas vezes não têm sentido sobre alimentação. Isso não quer dizer que você não possa ter regras sobre alimentação, mas é importante você questionar essas regras e ver se essas regras fazem sentido. E talvez, né, dependendo da tua relação aí com a comida, você vai precisar de um profissional para te ajudar a enxergar melhor as regras da tua alimentação, né? E até te ajudar talvez a criar boas regras para você perseguir na sua alimentação, entende? Para que isso não fique ali alimentando uma culpa, né, maluca e muitas vezes sem sentido, tá joia? Tem uma coisa que eu queria trazer aqui também, que a gente fala dentro dos nossos cursos, e eu quero dar uma pincelada. Eu adaptei, posso dizer assim, isso de um psicólogo que eu gosto muito, de um projeto que eu participava, enfim, que eu era assinante do projeto, hoje ele não existe mais, mas que o psicólogo é o J. Borgognoni, e na época ele deu uma aula sobre culpa, né? Isso tem a ver com a questão mais de maturidade, enfim, mas de desenvolvimento ali pessoal e tudo, mas eu extraí, né, essa questão da culpa, porque se encaixa muito bem para a questão da alimentação e eu espero que faça sentido para você. Lá ele fala sobre uma tríade da culpa. E aí eu vou trazer esse paralelo para a alimentação, que a tríade da culpa, ela envolve erro, a culpa e a punição, tá? E aí, pensando na alimentação, o erro tem a ver com as regras, tá? Então, existe uma regra sobre alimentação que você quebra, tá? E, né, você considera que você errou em relação à sua alimentação. Logo, você se sente culpada em relação àquilo e normalmente você entra num mecanismo de punição, né? Essa punição pode ser coisas mais severas aí, quando a gente está falando, né, de uma pessoa com uma relação bastante conturbada com a comida, em caso de transtornos alimentares e tal. Mas às vezes essa punição é você, tipo, ficar mentalmente ali se chicoteando, né, falando mal de você mesma, falando que você é uma descontrolada, que você é uma gorda safada, né, enfim, né, sem força de vontade, sei lá, qualquer coisa deste universo, né, e você pode ficar ali se chicoteando mentalmente, tá? Isso não é bom para ninguém, certo? Você pode, nesse funcionamento de punição também, pensar assim, comi um negócio que não devia, então eu vou ficar agora o resto da semana sem comer isso, né? Então você pode entrar num mecanismo de restrição, ou também você pode pensar, já errei mesmo na minha alimentação, então que se dane e chutar o balde, tá? Só que isso também pode ser visto como uma punição para um comportamento que você teve, que você considera que foi errado, né? E a maneira distorcida de consertar isso é se punindo. Então, uma maneira, né, assim, uma possibilidade, melhor dizendo, de lidar com essa tríade do erro, culpa e punição, com a questão da punição, né, a gente fala, muitas vezes vai virar culpa, mas é você não ser carregada por essa culpa.
né? Tem todo um trabalho aí de questionamento, né? Não é de uma hora para outra que a culpa vai embora, tá? Eu sei que é muito ruim você se sentir culpada em relação à sua alimentação, mas você não controla o surgimento desse sentimento, tá? Mas você pode ter mais poder de ação, né, e de controle sobre o que você faz a partir daquilo que você está sentindo, tá? E não ser levada, né, por isso. Mas isso talvez fique um tema para uma próxima, né, para um próximo vídeo. Mas principalmente aqui pensando na tríade, é você começar a questionar as regras sobre alimentação, tá? Porque isso vai te ajudar a você pensar, será que eu realmente estou errando em relação à minha alimentação, independente do contexto, independente da quantidade que eu estou comendo, né? Então, é sobre isso, tá? Que eu queria deixar aí essa reflexão, trazer também essa questão da tríade da culpa, e eu espero que isso te ajude a lidar melhor com a culpa, tá bom? A gente pode voltar. Se você gostou desse assunto, ou se você gostaria que eu e o Felipe falasse mais sobre a questão da culpa, deixa aqui seu comentário que a gente pode fazer outros vídeos, né, dando sequência aí sobre esse assunto, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!